Bom, pessoal, então vamos lá. Continuando isso daqui, nós temos que a questão 3. A questão 3 ela fala sobre um líquido claro e um sólido transparente, né? Ambos transparentes, um líquido e um sólido. E diz que o índice de refração para cada um deles é 1,2 e 2,4 respectivamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o N do líquido vale 1,2 e o N para o sólido e o N para o sólido vale 2,4. Bom, o que nós vamos fazer com isso? Nós devemos responder a seguinte pergunta, que é o quê? Para que ocorra a reflexão interna total de um feixe de luz, quando este atinge a interface entre os dois meios, o feixe deve se originar no líquido, no sólido, em qual dos dois? Para fazer isso, nós primeiro precisamos entender quais são as condições para uma reflexão total. Quais são as condições? Certo? Para a reflexão total. Quais são as condições? São duas, certo, pessoal? A primeira é passar de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Ok? Bom, se isso é uma das condições, nós sabemos então que deve passar só pela primeira condição. Eu já pergunto, vai passar para quem? Vai passar da onde para onde? Do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido? Quem é o índice que tem o maior índice de refração entre esses dois? É o sólido. E o menor, o líquido. Bom, se o líquido é o que tem o menor e o sólido é o que tem o maior, o feixe deve passar do sólido para o líquido. Então, se isso foi entendido, já se descarta duas alternativas. Duas alternativas podem ser deixadas de lado, certo? Bom, agora qual é a segunda condição? A segunda condição para uma reflexão total bem-sucedida é que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite, certo? Bom, então como é que eu sei se o meu ângulo de incidência é maior que o meu ângulo limite? Primeiro, nós devemos calcular o ângulo limite, certo? E para se calcular o ângulo limite, nós temos que... Então, bom, nós temos que o seno do L será igual ao índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior. Então, se nós calcularmos isso, certo? Se nós calcularmos isso, quanto que vai dar o índice de refração do menor? Eu falei que é 1,2 e o maior 2,4. Quanto que dá 1,2 dividido por 2,4? Se a gente simplificar essa fração, ela dá meio, dá 1 sobre 2. Então, a situação que nós temos é que o seno de um ângulo L que a gente desconhece vai dar meio. Só que nós sabemos qual é o ângulo que tem seno meio. Qual é o ângulo que tem seno meio? O ângulo de seno meio é o ângulo de
30 graus, certo? Então, o ângulo de C no meio é um ângulo de 30 graus. Portanto, se nós voltarmos aqui para a segunda condição, que tem que ser obedecida, então nós temos que o ângulo de incidência deve ser um ângulo que maior do que 30 graus. E se nós obedecermos a primeira condição, deve passar do meio de índice de refração maior, que nesse caso nosso é o sólido, para o de índice de refração menor, que será o líquido. Ok? Então, qual é a única alternativa que contém essas duas condições? É a letra A, sólido. O feixe deve se originar no sólido com ângulo de incidência maior do que 30 graus. Ok? Essa é uma resposta, uma alternativa muito bem justificada.